Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui. Thor renasce, o Deus do Trovão. Não é segredo pra ninguém o quanto eu gosto da fase do Jason Aaron à frente do Deus e da deusa do Trovão, por assim dizer, né? Afinal de contas, a Jane Foster teve o manto do Thor durante bastante tempo, durante a fase do Aaron, né? Eu acho que o trabalho que esse roteirista está construindo com o Thor é realmente soberbo, é um trabalho assim de primeira linha, né? Uma fase que com certeza vai marcar a trajetória do personagem. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou lembrar com saudade dessa fase do Jason Aaron, né? E esse encadernado aqui, ele é um volume 1, né? Tá até aqui na lombada. Mas, na verdade, ele é um novo ato dessa grande fase do Jason Aaron à frente do personagem. Eu devo dizer o seguinte, que a história contada aqui não deixa a peteca cair. A qualidade se mantém lá em cima, né? O que nós temos aqui, né? Vou mostrando um pouco dos desenhos enquanto falo, né? Nós temos um Thor voltando a se chamar Thor. Bom, como assim, né? O Thor havia abandonado seu nome quando ele se tornou indigno do Mjolnir. E ele passou a se chamar Odinson. E o nome Thor ficou com a Jane Foster, né, que estava erguendo o martelo, né, que se mostrava digna do poder do Thor e também do nome do Thor, né? Acontece, né, que a Jane Foster, né, ela tem câncer e cada vez que ela se transformava em Thor, o tratamento dela era anulado, né? No momento imediatamente anterior a essa história aqui, né, nós tivemos aqueles dois encadernados, a morte da poderosa Thor, onde nós vimos o destino da Jane Foster, né? E vou ter que dar alguns spoilers, contar um pouquinho disso para contextualizar a história desse Thor renasce, o Deus do Trovão, né? A Thor Jane Foster, a poderosa Thor, ela conseguiu derrotar o Mangog, que é uma criatura que destruiu Asgardia, né? Que é essa cidade que estava fazendo, às vezes, né, de Asgard para o povo, para os deuses nórdicos. Né? Asgard tinha sido destruída, o povo vivia em Asgardia, né? E é que agora foi destruída também. E a Thor conseguiu derrotá-lo, né? Só que nisso ela praticamente morre, né? Ela fica entre a vida e a morte. Na verdade, ela está cruzando a barreira da morte, ela morre por alguns instantes. E também o Mjolnir é destruído, né? A Jane foi trazida de volta à vida graças à intervenção do Thor, né? Do Odinson, que ainda não era chamado, tinha abandonado o nome de Thor, né? E também do Odin, mas o martelo permaneceu destruído, né? Ou seja, agora ela não pode se transformar e retorna ao seu tratamento, né? Mas ela diz algo, ela diz que sempre deve haver um Thor. E o Odinson toma isso para si e resolve ser chamado de Thor novamente, né? Novamente, trazer seu nome para si de novo, né? E ele, para fazer isso, ele não tem mais o Mjolnir, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai utilizar diversos martelos. Inclusive essa capa aqui mostra isso, né? Diversos martelos substitutos em combate. Na história aqui, o que nós temos? Nós temos no início um Deus do Trovão procurando itens mágicos de Asgard que caíram na Terra e que podem fazer muito mal a esse mundo, né? Acontece assim que ele, para resgatar esses itens, ele vai ter que ter algumas lutas, né? Uma delas é contra o Fanático. Logo no início da edição ele vai ter que enfrentar o Fanático. A outra é contra o Namor. Esses embates eles não são tão desenvolvidos, mas é para mostrar um pouco os desafios que o Thor vai ter. A partir de determinado momento, o Thor vai mais uma vez se envolver com a Guerra dos Reinos. Na verdade, a Guerra dos Reinos é algo que está acontecendo paralelo a isso tudo, que está ligado a toda essa situação que eles estão vivendo. Que é uma guerra levada adiante pelo Malekith, que é um elfo negro e o grande antagonista dessa fase do Thor, né? O Malekith conquista mundo após mundo, inclusive o mundo dos mortos. E é a Hel, o mundo dos mortos, que
o Thor será levado pelo Loki para combater essas forças do Malekith. Eles vão lutar para salvar o mundo dos mortos da filha de Surtur, que é uma das grandes líderes desse exército do Elfo Negro, né? E vários são os elogios que podem ser feitos a isso aqui, né? O Aaron constrói uma saga que realmente vai desde a primeira edição até o que está sendo contado aqui agora. Claro que há histórias fechadas no meio dessa fase, até o one-shot, histórias contadas às vezes em uma edição, mas tudo está muito amarradinho, né? Inclusive, uma pergunta que fazem recorrentemente quando eu falo de algum encadernado: é possível ler isso sem ter lido o que aconteceu antes? Bom, dá para começar por aqui. Eu sou sempre assim, dessa mentalidade, né? Quadrinho de super-herói, com raras exceções, por exemplo, Vingadores do Hickman, para mim é uma exceção, mas você consegue começar daqui e depois vai correndo o que está atrás. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tudo que está aqui é um desembocar de coisa que veio antes, né? Então a experiência de ler na ordem é melhor. Vou ver se eu faço um guia de leitura, porque isso foi publicado aqui em encadernados, também em revistas mensais. Vou ver se eu faço um guia de leitura pro Thor do Aaron para facilitar a vida da galera. Mas assim, dá para começar por aqui e ir correndo atrás depois, né? Mas vai ficar assim, sem saber, sem pegar algumas referências, sem entender algumas coisas, mas não acho que é impossível a leitura, não, né? Eu não, boa parte das coisas que eu li em quadrinho quando estava começando, eu li assim, inclusive até hoje. Às vezes eu pego um negócio pelo meio, bom, vamos lá, vamos descobrir como é que é. O Hellboy, por exemplo, eu fiz assim, né? Como eu disse, né? Tá, é uma saga que realmente vem assim sendo contada desde lá da primeira história do Thor que o Aaron escreveu. É tudo muito bem amarradinho. Tudo é consequência de algo que foi já desenvolvido antes. O uso dos personagens, no geral, também é muito bom, né? A forma que o Loki está sendo trabalhado aqui é excelente, assim. Ele é alguém que está ao lado dos Asgardianos, mas que os trai para ajudá-los. É sério, né? O Loki deixou a própria mãe entre a vida e a morte para salvar a vida dela. Isso é o Loki. Esse é o Loki. É assim que ele está sendo construído nessa história aqui. Isso é muito interessante, né? Porque ele é alguém que não se importa em ser odiado se fizer aquilo que ele acha que é o melhor ser feito. É alguém que não é confiável, mas que faz o que julga melhor. Embora, assim, eu falei que ele está do lado das Asgardianos, mas até isso fica ambíguo às vezes, né? Devo dizer que eu não curto tanto os desenhos do Mike Del Mundo, que é quem está desenhando a partir dessa fase. Antes nós tivemos outros, né? Outros desenhistas que eu particularmente prefiro. O Russell Dalterman, por exemplo, o Esad Ribic. Mas assim, eu não curto tanto os desenhos do Mike Del Mundo, que está fazendo esse desenhou praticamente todas as edições aqui agora, né? Tem o Christian Ward também, que desenha um outro pedaço da história que daqui a pouco eu vou falar. Mas eu vou admitir que, embora eu não curta tanto os desenhos do Mike Del Mundo, eu acho que eles caíram bem com o roteiro que o Aaron está criando. Por quê? Porque eles dão uma pegada meio conto de fadas para a coisa, sabe? Um conto de fadas um pouco mais sombrio que funciona, assim. Vou dizer também que, voltando aos personagens, que o Thor também está sendo bem usado, né? Embora o Thor volte a usar o próprio nome, ele ainda está aquém da sua posição tradicional. Ele está sozinho, sem honras, ele está vivendo essa escalada da retomada da dignidade pouco a pouco, né? Ele é um guerreiro se erguendo, é um nobre caído cuja nobreza interna até permanece, ou melhor, tem sido resgatada mais rapidamente, mas a nobreza, os sinais externos de nobreza, eles realmente estão longe de serem resgatados. A situação dele é análoga da própria Asgard. Tanto ele quanto o Reino Dourado precisam ser reconstruídos, né? E tudo isso está acontecendo em meio a uma das mais terríveis guerras que já existiram, que é essa Guerra dos Reinos, que assola praticamente todas as dimensões e que vai chegar à Terra, né? E a intervenção do Thor nessa guerra está limitada. A ponte do arco-íris, que dá acesso aos diversos reinos, está quebrada, e o Heimdall, que enxerga tudo, né, que tem aqueles olhos que enxergam todos os reinos, está cego. Ou seja, a intervenção está bastante limitada. Bom, devo dizer que nem tudo são flores nesse roteiro do Aaron, né? O Aaron utiliza alívios cômicos que nem sempre funcionam
tão bem. Assim, o escritor é habilidoso e às vezes o humor que ele usa serve para mostrar o absurdo da situação e o quanto os personagens lidam com esse absurdo com naturalidade. Mas tem vezes que atrapalha, como por exemplo o momento do encontro dos filhos de Odin, dos 3 filhos de Odin, e o Tyr fica falando do abraço, de dar abraço. Aquilo não funciona tão bem, né? Assim, vale dizer, né, que a história do Thor do presente, isso que eu queria falar, ela não é a única que está sendo contada. Isso é algo que o Aaron faz desde o começo, né? Ele narra também a história do Thor do futuro, do King Thor, do Rei Thor. E esse Thor do futuro, ele vive praticamente no fim dos tempos, né? E ele, aqui nesse momento da história, ele acabou de restaurar a vida na Terra. Restaurando essa terra desolada, né? Vivia só ele e as 3 netas. Ele vai restaurar a vida na Terra apenas para ver essa vida logo ser tragada, apenas, né? Bom, apenas para ter essa perspectiva, né, de ver a vida ser tragada pela entropia final do universo que está acabando como um todo, e nem mesmo um Deus pode reverter isso, né? Aqui o Aaron ele faz algo muito parecido com o que o Donny Cates fez na sua fase à frente do Thanos. Donny Cates contou o final do universo, contou a história do final do universo, e Donny Cates lá fez bricolagens de personagens. O mais famoso é o Motoqueiro Fantasma Cosmo, que é a mistura de Justiceiro, Surfista Prateado e Motoqueiro Fantasma. Mas com todo respeito ao Donny Cates, o Aaron faz muito melhor. Ele também conta o final do universo, a situação do universo a ponto de acabar. Também faz bricolagens. Aqui ele mostra, por exemplo, um hospedeiro para a Força Fênix. Ele mostra um Doutor Destino, que é um spoiler, né? Mas assim, um spoiler que também que em vários lugares assim já foi mencionado, né? Um Doutor Destino portando diversos poderes. Só que enquanto o Donny Cates faz esse uso dessas bricolagens, a coisa fica mais no nível do humor, do nonsense, o Aaron consegue dar ares de epicidade, né? Assim, a coisa fica épica, dá ares épicos à coisa, né? E outra coisa legal também, assim, nesse momento, né, é que essa situação de presente e futuro, e na verdade o passado também, porque já apareceu o Thor mais jovem, as coisas costumam se misturar. Em algumas fases, o Thor do presente, o Thor do passado e do futuro se encontram, né? Já se encontraram nesse momento da fase do Arrow. Inclusive, podem vir a se encontrar de novo. A gente não sabe o que o futuro reserva, né? Só sair dizer que segue o alto nível. E a Panini já anunciou que vai publicar a saga Guerra dos Reinos numa minissérie em 3 partes, que vai ser um pouco o desfecho do que está sendo contado até aqui. Mas antes disso, tem mais coisa do Thor aí para sair. Esperamos que saia logo, porque realmente é bem bom ler isso daqui. Bom, paro por aqui. Agradeço por você ter visto o vídeo, não posso deixar de pedir o teu joinha, te convidar a se inscrever no canal caso você não seja inscrito, lembrar que eu sempre deixo um link da Amazon, caso você vai fazer uma compra nessa livraria, entrando por esse link você ajuda demais o canal a ser mantido e melhorado. Te convido a compartilhar o vídeo também e mostrar para os outros, é isso que ajuda o canal a crescer. Paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.